Não se preocupe, pode assistir até o final, não tem nenhum problema. Eu deixei esse título neste vídeo para você perceber que quanto mais se proíbe, é que parece que nossos sentidos ficam aguçados e a curiosidade para descobrir e ver o que está por detrás. O que vou falar é a palavra de Deus, sem nenhum problema para você. Logo que você abriu esse vídeo, é claro que é o meu interesse, mas para você perceber que nós gostamos muitas vezes das coisas proibidas. Em João 8,32 diz: "E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." O versículo 17, João 17, quero encontrar aqui para você, palavra do Senhor. "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Lá em João 8,32 diz: "E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." O Evangelho de Jesus tem uma conotação bem diferente da lei mosaica. A lei foi dada por Deus a Moisés para que o homem descobrisse como ele é incapaz de cumprir a vontade de Deus com seus esforços, práticas e comportamentos, e não por crença. Segundo alguns rabinos, mestre do povo judeu, na lei existe cerca de 613 mandamentos. A maioria deles é de proibições e de sentenças condenatórias. E homem algum jamais conseguiu cumprir essas leis, porque ela foi dada para o homem perceber como ele é falho e pecador diante do Senhor. Jesus foi o único que nós compreendemos a cumprir todos os mandamentos. Mas, quando olhamos para o Novo Testamento, Jesus não tem a preocupação de dar uma escala de deveres e de coisas para cumprirmos separadamente, mas apenas ele resume dizendo: amará a Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E outro mandamento semelhante a este: ame o próximo como a ti mesmo. O cristianismo não é uma religião de permissão, não é uma religião que vem abrindo as portas dizendo faça o que der na telha. Mas também não deve ser de proibição. Veja bem, não é de permissão. O Evangelho não é uma ideia permissiva, faça o que quiser e tudo vai dar certo. Porque se o homem fizer tudo o que ele quer, ele vai estar cumprindo com as obras da carne. E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, diz que os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus, não pode entrar no reino dos céus. Mas o que nós sabemos é que o homem é preciso primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas. E aí o que ele não fizer, faça porque ame ao Senhor. E o que ele fizer, faça porque ame ao Senhor. O que ele evitar fazer com o próximo, seja evitado por amor. O que ele fizer pelo próximo, seja por causa do amor. Então precisamos compreender isso. O Evangelho é a expressão de Deus para o ser humano ser liberto dos seus pecados. O Evangelho não é a pregação de proibições. Jesus não teve, a proposta de Jesus não foi viver aqui na terra dando proibição para todas as coisas, mas transmitindo uma palavra de libertação para o homem, dando uma mensagem que cura. E aí o homem não vai precisar viver com a placa na frente dizendo é proibido. Jesus não vem dizendo faça o que quiser, também não vem dizendo não faça nada. Ele disse ame a Deus e ame ao próximo.
E aí, essas expressões do amor a Deus ao próximo, ela é espalhada no Novo Testamento com outras palavras e com exemplos. Eu não quero que você me entenda mal. Não, Jesus não veio permitindo tudo, mas não veio dando uma palavra de proibição, mas uma palavra de libertação. Porque se o homem conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, ele vai evitar o pecado, sem precisar proibir detalhadamente pecado por pecado, sentença por sentença. Se o homem amar o próximo, ele não vai matá-lo, não vai traí-lo, não vai roubá-lo, não vai prejudicá-lo, não vai fazer macumba, feitiçaria, não vai criar problema para o seu próximo. Então o que precisamos fazer é apenas amar a Deus e ao próximo. O Evangelho não é um evangelho de proibição, entenda bem. O Evangelho não é mensagem de regras do que pode e o que não pode, mas sim mensagem de Cristo libertadora, purificadora, que transforma o interior do homem, e esse passa a compreender o que agrada e o que desagrada a Deus, e vai cumprir, não com medo da sentença. Porque quando a pregação ela é por proibição, por causa da proibição, vamos cumprir por causa da punição. Mas Deus quer que cumpramos com sua palavra. É claro que temos deveres e obrigações, mas Deus quer que cumpramos com nossos deveres e obrigações por amor a Ele, e não pelo aquilo que Ele pode fazer contra nós ou nos destruir. Está aí o fracasso de muito perfil evangélico no mundo hoje, que nós nos preocupamos mais com a justiça de Deus, cobrando e matando as pessoas, do que o que Deus oferece para elas gratuitamente, se elas abraçarem o Evangelho. Deus cobra? Sim. Deus pode castigar? É claro. Está escrito na palavra do Senhor: arrepende-te, porque se não se arrependeres, eu vou remover vocês. Arrepende-te e pratica as primeiras obras que vocês tinham. Ele diz: eu repreendo e castigo aquele quanto amo. Deus está falando partes das suas manifestações na vida do homem, e é claro que ele pode castigá-lo, mas ele tem a preocupação maior de que este ser humano, essa pessoa, guarde sua palavra por respeito a ele. Esse respeito não baseado no medo de se aproximar, no medo do que Deus pode fazer no sentido de punição, mas por amor. Porque por medo de punição já era dada a lei mosaica e ninguém conseguiu cumprir todos os pontos. Mas se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, conseguiríamos cumprir a lei de Cristo. Porque no amor se resume toda a lei, se resume todo o propósito da vontade de Deus para com a vida do ser humano. Então precisamos falar que Deus pode sim castigá-lo se a pessoa rejeitar voluntariamente, resistir a Deus. Deus pode, Ele é soberano, mas a vontade dele é que as pessoas cumpram com sua palavra, não pelaquilo que ele possa fazer de mal, ou também de bom pela pessoa, mas pelaquilo que a pessoa tem por Deus. Amarás ao Senhor sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, e ama o próximo como a ti mesmo, que é o que está faltando neste mundo, é a essência divina impregnada nos corações, que era amar a Deus e ao próximo. Tente bem, se amássemos a Deus e ao próximo como a Bíblia nos orienta, o nosso mundo não teria guerra, não teria rumores, não teria tanta coisas ruins, o ser humano matando o outro, milhares de pessoas mortas por dia por causa da falta de amor ao próximo. Porque o nosso comportamento vai demonstrar se amamos o próximo ou não, se somos seguidores de Cristo ou não. Jesus diz: vocês serão conhecedores como meus discípulos se amardes uns aos outros.
buscamos tantas coisas espirituais, tantas manifestações, milagres, beleza ministerial. Mas o que nos está faltando, na verdade, é amar a Deus. Não adianta dizer ore, clama, leia a Bíblia, se consagre, se a pessoa não conseguir descobrir o sentido disso, a motivação. Porque se você amar a Deus, você vai se aproximar dele. Se amar a Deus, vai conseguir orar, vai ter o prazer de falar com ele. Quando o nosso amor está enfraquecido, pode prestar atenção, quando a nossa espiritualidade diminui, o que acontece? Paramos de falar com Deus e falamos o mínimo possível. E falamos na hora de pedir socorro, e quando as coisas estão muito ruim, caótica para o nosso lado. Quando nós amamos a Deus, buscamos a sua presença, queremos falar com Ele, estar perto dEle, independente das circunstâncias, se estamos bem ou se estamos passando por situações catastróficas. Então precisamos amar a Deus e amar o próximo, e isso basta. Ame a Deus e ao próximo, e isso basta. O que você fizer contra alguém, contra alguma coisa, não ferir o princípio de amar a Deus e ao próximo, então está tudo bem com você, está tudo bem conosco. Então lembre bem, o Evangelho é a palavra libertadora, transformadora, que faz com que o homem tenha nojo dos seus próprios pecados e rejeite as próprias oferendas da vida e tudo aquilo que Satanás lhe apresenta, sem temer a sentença divina. O que mais importa é amarmos a Deus, e assim cumpriremos com a sua vontade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.